que é possível que a violência se perpetue a ponto da gente se acostumar com ela? E, mais crucialmente, partindo de um país familiarizado com a violência, como seria possível habituar-se ao genocídio do povo palestino? Ambas as descrições, embora breves, né, os flagrantes, os flashes que você ofereceu, ambos me parecem verdadeiros. Um país de alegrias, de festas, de uma sociabilidade fluente, com uma riqueza cultural diversa, espantosa, uma criatividade, uma capacidade de resistência extraordinária. Tudo isso é verdade e nós sentimos essa vitalidade pulsando ao longo da história brasileira, mesmo nos períodos mais sombrios, né? Sob formas diversas de resistência, como eu disse, de movimentos e também de invenções culturais. Eu comecei pessoalmente a trabalhar com a temática lato sensu da violência, isso não quer dizer muita coisa, né? Mas, enfim, para simplificar, estudando o campo, a resistência camponesa ao processo de expropriação. Nos anos 70, quando eu comecei a pesquisar como antropólogo, eu fui para a região amazônica, a Amazônia Legal, estudar os grupos que tinham sido bem-sucedidos na resistência àquele processo incrível de expansão da fronteira e de expropriação, né, na grilagem que avançava celeremente, matando, queimando. Isso que nós assistimos hoje, de outro modo, estava presente nos anos 70 e de forma despudorada, né, com incentivo federal, com incentivo da ditadura, né, a transamazônica, enfrentando o inferno verde, etc. As sociedades originárias sendo destruídas, os camponeses sendo destruídos, deslocados, etc. Nós estudávamos muitos movimentos milenaristas e há um texto célebre, Maria Silvia Carvalho Franco, o Código da Violência no Sertão, que é um texto notável a respeito dessa violência cotidiana, que convivia, entretanto, com essa sociabilidade fluente e com as articulações em rede da sociabilidade, que davam lugar a movimentos comunitários tão ricos, mas também essa violência é uma linguagem cotidiana, uma sociedade em que o racismo estava instalado no centro da estrutura econômica, em que o capitalismo era autoritário na sua dimensão intrínseca, né? A forma pela qual a predação e a expropriação se davam. Então, um país brutal, com desigualdades, exploração de classe, com destruição de populações originárias, sociedades originárias, e a exploração por escravidão do povo negro, então, além de ser patriarcal, etc. Essas realidades antagônicas conviviam e convivem. Nós, trabalhando com a violência, como eu dizia, focalizávamos o campo. Bom, transitamos da ditadura para a democracia, houve mudanças de regime ao longo do século XX, e um movimento que é, por alguns sociólogos, considerado talvez o mais significativo do planeta, do ponto de vista demográfico, econômico, social, em que a geografia humana do Brasil se transforma em coisa de 20 anos, 25, 30 anos, o Brasil deixa de ser 75% rural para se tornar 75% urbano. Esse trânsito não é apenas uma reacomodação econômica, tem impactos intersubjetivos extraordinariamente profundos. Eu escrevi um livro sobre isso, não apenas sobre isso, mas também sobre isso, Brasil e seu duplo. E isso, apesar de ter sido muito estudado, ainda merece reflexão e pesquisa. E essa transformação se deu, sobretudo, sob ditadura, de modo que, sem aquela acomodação que um welfare pudesse proporcionar, mitigando o sofrimento humano, reduzindo o impacto da exploração, etc. Sem capacidade de organização e estilhaçada, essa classe que já tem características fragmentárias, trabalhadores rurais, vinham para a cidade, sobretudo, como nos ensinaram os estudiosos, não atraídos
pelas promessas de felicidade e realização no meio urbano, mas pela expulsão do campo, sobretudo. E Moacir Palmeira, Afrânio, Júnior estudaram isso em profundidade, e nós, então, de certa maneira, quando contemplamos o nosso país hoje, e eu dizia, bom, passamos depois da ditadura para a democracia, mas a linha de continuidade é mais pronunciada do que a descontinuidade, a transformação. Claro que houve mudanças extraordinariamente significativas nesse país. É um país que mudou radicalmente, não é? Como eu dizia, talvez no planeta foi aquele que sofreu impactos mais profundos em pequeno período, um curto espaço de tempo relativamente. Mas, a despeito dessas mudanças extraordinárias, que foram deslocamentos de placas tectônicas da sociedade brasileira, a despeito disso, as estruturas de dominação, a brutalidade da dominação, a intensidade da dominação, a estruturação do racismo tal como o conhecemos, as características do patriarcalismo, se mantiveram, se preservaram. E um sintoma da continuidade, a despeito de mudanças, seja de regimes políticos, seja da geografia humana, da estrutura socioeconômica, etc., mantendo o capitalismo autoritário fiel à sua selvageria original, um sintoma é o comportamento policial de natureza racista e classista que nós conhecemos. E aí chegamos ao ponto mais diretamente ligado à sua questão, Daniel. Nós tivemos, só para lidarmos aqui com uma cifra, com um número, para que tenhamos a escala do que eu vou dizer, nós tivemos de 2003 a 2023, no estado do Rio de Janeiro, 21.662 mortes provocadas por ações policiais. 21.662 mortes provocadas por ações policiais, das quais menos de 10% chegaram às barras dos tribunais. O Ministério Público, que constitucionalmente teria a obrigação de exercer o controle externo da atividade policial, não cumpre o seu dever e, portanto, é cúmplice por omissão ou ação desse verdadeiro genocídio também da população negra e pobre nos territórios vulnerabilizados Brasil afora, particularmente no Rio de Janeiro. Esses números são absolutamente extraordinários e na medida em que eles rimam com as estruturas herdadas, aquelas que nos foram legadas por esse passado remoto e tão brutal, elas rimam no sentido que elas são compatíveis, elas se encaixam nas expectativas geradas por toda essa história que parece nos condenar a um certo atavismo, né? Isso tudo parece parte da paisagem. Então, nós podemos ter um número de quase 50 mil homicídios dolosos por ano que não são investigados, isso imensa maioria, porque justamente as vítimas nós sabemos quem são, quais são seus endereços, cor de pele, classe social, etc. Então, são, digamos, seres matáveis, né? Nesse sentido. E o Estado Democrático de Direito não tem vigência no território nacional na sua integralidade, nós sabemos disso. Essas áreas vulnerabilizadas recebem um tratamento especial absolutamente desviante dos preceitos constitucionais. E essas polícias se autonomizaram já no processo de transição, não vamos entrar nisso, não leva muito longe, nós tivemos a criação de verdadeiros enclaves institucionais que são refratários à autoridade civil, política e refratários à Constituição, e que funcionam com o endosso do Judiciário e de boa parte do Judiciário e de boa parte do Ministério Público, a despeito da resistência interna que nós também respeitamos e reconhecemos. Endosso midiático amplo, bastante significativo, e o pior de tudo, o apoio popular. Por isso, com esse hábito terrível, veja, quando eu digo naturalização ou normalização, eu não quero dizer que as pessoas não sofram, que os que contemplam o sofrimento e o testemunham direto ou indiretamente não sofram, não sejam empaticamente afetados por isso.
Eu não quero dizer que haja um amortecimento, uma neutralização dos sentidos. Claro que há solidariedade e que há compaixão, mas basicamente nós fomos treinados para passar do registro da compaixão como afeto dominante e valor de referência para o registro da indiferença. O neoliberalismo é uma expressão e uma fase de agudização das características do capitalismo autoritário brasileiro e requer que nós transitemos da solidariedade ou da compaixão de relações que eram valorizadas e vivenciadas de uma certa maneira, a despeito das contradições todas, nós precisamos transitar para o domínio da meritocracia e da disputa hobbesiana individualizada, em que a indiferença prepara o ódio, que vai ser o salto no abismo do fascismo nesse nosso romance de formação nacional, que é muito triste. Então, nós aprendemos, nós estamos sendo treinados para passar do registro da compaixão e da empatia e do registro da solidariedade para esse individualismo brutal que é requerido pelo neoliberalismo, e com isso nós temos de nos treinar, nos domesticar para a indiferença. E o próximo passo, o passo subsequente é o ódio. Nós estamos treinados, estamos nos educando nesse sentido. Essa história da indiferença virou título de livros best-sellers já desde o início desse nosso século. São aqueles que exaltam a indiferença. Eu não preciso usar os palavrões que estão nos títulos desses livros medonhos, repulsivos, mas há uma cartilha, há um treinamento, uma pedagogia nas redes sociais, com os coaches, etc., para que a indiferença se torne cultuada como um valor. E isso não se aplica só ao caso da violência interna nossa, aquela que a sociedade pratica internamente e aquela que o Estado, por meio das polícias, exerce. Isso se traduz também nesse volume extraordinário do encarceramento, sobretudo de negros, de pobres, é claro, extraordinário. Já temos 832 mil presos nesse país e, portanto, nós estamos, de certa maneira, endossando, aceitando esse caminho e sendo treinados para a insensibilidade, o que, nesse momento em que Gaza requer de nós solidariedade e atenção crítica, talvez, e com essa mídia que temos, talvez isso se torne ainda mais difícil. Mas, desculpe, eu me alonguei muito, Daniel, Arbex, Arlene, mas me permita ainda acrescentar, porque a resposta do Arbex foi tão rica, tão interessante. Eu queria adicionar um ponto. Me parece que a criação dos BRICS constituiu também um problema para essa estratégia imperialista nacional, e lawfare contra Lula e o PT me parece que coincide exatamente com o xadrez, esse que também o Arbex nos apresentou. Enfim, depois a gente desenvolve esse ponto.